Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney Ferreira, sou do Centro Espírita Luz e Verdade. Nós estamos aqui juntos, o Centro Espírita Luz e Verdade, e todos nós, realizando mais uma transmissão de um estudo da doutrina espírita. E estamos, claro, mais uma vez muito alegres, muito contentes, muito agradecidos, sobretudo a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento para conversar sobre mais um tema que nos fará refletir, que nos fará pensar, nos tranquilizar, nos acalmar, para todos juntos atravessarmos não só esse momento que estamos vivenciando agora, mas também todos que ainda estão pela frente na jornada de cada um de nós. Então, o Centro Espírita Luz e Verdade fica localizado no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e nós, como todas as outras instituições espíritas e instituições religiosas de uma maneira geral, estamos com as nossas sedes físicas fechadas, em função das precauções devido ao coronavírus, mas transferimos a maior parte das nossas atividades para o ambiente online, para que assim possamos manter o contato cada vez mais próximo com todos os queridos amigos e amigas que frequentam nossa casa, e não só numa visão um pouco positiva de tudo que está acontecendo, nós conseguimos, através dessas transmissões, ampliar para companheiros e companheiras as nossas transmissões, e nós estamos atingindo outras cidades, outros estados do nosso país e também outros países, graças a Deus. Então, para darmos início ao nosso encontro de hoje, nós faremos a leitura de uma página que vai servir também como ambientação e também para dar tempo a todos que ainda estão chegando na nossa transmissão. Nós escolhemos para isso o livro Fonte Viva, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e o ponto é o de número 123, intitulado Viver em Paz, que começa assim: Vivei em paz, Paulo. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver, de qualquer modo, é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, tendo lido a nossa página de ambientação, convido a todos para que façamos um breve recolhimento, onde faremos uma oração para iniciar o nosso estudo de hoje.
dizendo: Senhor Jesus, mestre, amigo e querido, obrigado por mais uma oportunidade do estudo bendito destes ensinamentos que o Senhor nos deixou quando esteve entre nós. E que nós possamos, Senhor, com o auxílio da espiritualidade boa e amiga, interpretar e colocar esses ensinamentos em prática em nosso dia a dia, nos tornando cada vez mais pessoas melhores, caridosos, buscando o amor ao próximo, buscando a correção das nossas faltas, para assim sermos a cada dia mais e por toda a eternidade espíritos melhores em busca da perfeição, que é o destino de todos nós. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado. Que a tua luz se faça presente neste momento e em todos os momentos de todos nós. Mais uma vez, obrigado e dê-nos licença para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, bom, gostaria de repetir o boa noite a todos, né? Gostaria de repetir o boa noite a todos e dizer que nós, mais uma vez, né, me apresentar, meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade, vi que várias pessoas já ingressaram no nosso estudo após a saudação inicial, e hoje nós vamos conversar sobre a parábola dos talentos. Nós estamos, neste mês de julho, tendo um mês em que estamos estudando muitas parábolas, né? E todos os nossos estudos estão se concentrando nas parábolas, nas passagens de Jesus quando esteve entre nós. É isso? E hoje nos coube falar sobre a parábola dos talentos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 6. Então, não tem como nós iniciarmos esse nosso estudo sem citar a parábola, né? Mas nós não vamos ler a parábola toda, porque ela é grande. Nós vamos, sim, citar a parábola que diz que um determinado senhor precisaria fazer uma longa viagem e ficaria um bom tempo fora. E aí, devido a essa necessidade, esse senhor chamou os seus servos, os seus servidores, e lhes entregou os seus bens. Só que ao entregar os seus bens, ele fez a divisão da seguinte forma: a um destes servos, ele deu 5 talentos, a outro, ele deu 2 talentos, e ao terceiro, ele deu 1 talento apenas. E aí, ele se foi para a sua viagem. Durante o período em que esse senhor esteve fora, aquele que recebera 5 talentos, negociou aqueles talentos e transformou aqueles 5 talentos que ele havia recebido em 10 talentos. O que havia recebido 2 talentos também fez o mesmo. Trabalhou aqueles talentos que ele havia recebido e também dobrou aquela quantidade. E aquele que havia recebido apenas 1 talento, o enterrou num local e ali o deixou durante todo o período em que o seu senhor esteve fora. Ao retornar da viagem, o senhor foi tomar contas com aqueles servos com quem ele havia deixado os talentos. E aí, o que havia recebido 5 talentos, disse: Senhor, aqui está os talentos que me confiaste, junto com outros 5 talentos, totalizando 10, que eu consegui fazer durante a sua viagem. O que recebeu 2, disse a mesma coisa: Senhor, aqui estão os 2, e te restituo também mais 2. E aquele que recebeu apenas 1, disse que, por saber da fama do Senhor, né, das características dele ser um pouco rude com aqueles que erravam para com ele, ele resolveu, pelo medo de perder aquele único talento que havia recebido, ele resolveu o deixar enterrado e ali estava restituindo apenas 1. E aí o Senhor, então, respondeu na sua característica final, ele disse o seguinte, que ele daria, então,
prestou as homenagens devidas àqueles 2 primeiros servos que trabalharam aqueles talentos e duplicaram aqueles talentos, e, do contrário, com relação àquele que nada fez, ele disse, colocando, né, nas seguintes palavras: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde eu não semeeis e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que com ele deem-no ao que tem, eu retirasse com juros o que havia deixado contigo. E disse então que aquele que recebera 1 talento seria tirado dele e passado ao que havia gerado 10 talentos. Então essa passagem, ela, sem a devida interpretação, que é o que nós vamos fazer no estudo de hoje, ela pode parecer, de certa forma, contraditória e até injusta, tendo partido de um ensinamento vindo de Jesus. Mas nós vamos compreender no decorrer do nosso estudo que não é bem assim e que, como todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, precisa ser interpretado. Não é isso? E aí nós levantamos de início alguns questionamentos, né? De início, o mais básico de todos: qual o significado desses talentos? O que são esses talentos que a parábola referencia? Quem são o Senhor e quem são esses servos que a parábola também referencia, não é? Qual o significado das escolhas que cada um fez e das decisões, no final, que aquele Senhor tomou? Não é isso? Que ensinamentos morais, que são os mais importantes, nós conseguimos tirar e que nos são oferecidos pela parábola? Então, para responder todas essas questões, que nós vamos começando e seguindo passo a passo, conforme nós sempre procuramos fazer, para que, ao final, consigamos ter esse entendimento global. Não é? Primeiro de tudo, para a gente entender o que era o talento. Agora, o que era o talento, ainda não na visão religiosa ou espiritual, entendendo o que, de fato, na visão material, vinha a ser o talento. O talento era utilizado como uma unidade de medida, de peso, principalmente, na antiguidade. Então, naquelas regiões da antiga Mesopotâmia, da Grécia, de Roma, Egito, Israel, Babilônia, Suméria, toda essa região, na antiguidade, o talento era o nome dado para uma unidade de medida, como uma unidade de medida. E em cada local, o talento tinha variações, mas, por definição, era uma unidade de medida de peso. Por exemplo, na Grécia, um talento equivalia a 20 quilos de algo, não é? Trazendo isso para um entendimento mais atual, como a unidade de medida que ainda se usa hoje, nós temos a arroba, não é? Talvez muita gente já tenha ouvido no Globo Rural, nas manhãs de domingo, não é? Quando se referencia a bois, usando uma unidade de medida da arroba. A arroba é uma unidade de medida que já não se usa mais tanto hoje em dia, que equivale a 15 quilos. Então, quando você diz, por exemplo, que um boi tem X arrobas, significa que você tem que multiplicar aquele X por 15 para você saber quanto aquele boi pesa em quilos. Então, essas unidades de medida eram muito utilizadas antigamente, essas unidades, digamos, de agrupamento para facilitar o entendimento e até a negociação dos itens, das importâncias. Em muitos casos, o talento, e aí já trazendo para o entendimento da parábola, o talento, ele se confundia também com moeda, né, como uma unidade monetária, pois ele era usado também como uma unidade de peso para o ouro e a prata, que eram muito utilizados e negociados naquela época. Então, só para a gente imaginar, se um talento representava, por exemplo, uma certa quantidade de quilos de ouro, vamos dar um exemplo, se um talento representava 10 quilos de ouro,
não é? Aquele que tinha 5 talentos tinha 50 quilos de ouro. Então, para a gente entender, na visão trazida para o lado material, o talento é isso, é uma unidade de medida de peso, tá bom? Uma unidade de medida de massa. Mas aí nós precisamos trazer isso para a visão espiritual. Antes disso, só vou pedir licença para fazer uma breve observação com o nosso companheiro da técnica, nosso amigo Celso. Celso, se for possível você liberar os comentários para mim na tela, eu te agradeço. Se for possível, se não for, não tem problema. Mas aí nós entendemos, então, a questão dos talentos na visão material. Vamos entendê-los agora na visão espiritual. Na visão espiritual, os talentos, eles têm 2 vertentes de entendimento, tá? Os talentos, eles são tanto os infinitos recursos que Deus, nosso Pai, nos concede nas nossas vivências, nas nossas encarnações, para o nosso progresso, como eles são as experiências que nós, espíritos, acumulamos ao longo das nossas existências como espíritos, não é? Então, conforme nós vamos evoluindo moralmente e intelectualmente, nós vamos adquirindo cada vez mais esses talentos, não é isso? E aí, para nós, se nós pudermos exemplificar, então, nós podemos agrupar os talentos, analisando pelo lado espiritual, em 2 grandes grupos, não é? Os, digamos assim, materiais, aqueles que representam as riquezas materiais, os bens materiais, e os espirituais. Os materiais, nós podemos citar o nosso corpo físico, família, amigos, dinheiro, bens materiais de uma maneira geral, as doenças que nós temos, a saúde que nós temos, o emprego, a escola, ou seja, tudo o que existe no mundo para nós usufruirmos em prol das experiências que nós temos que vivenciar para o nosso aprendizado, estes são os bens materiais, são os infinitos recursos que Deus, nosso Pai, nos concede para o nosso progresso. E se nós pensarmos naqueles talentos pelo lado espiritual, os nossos bens espirituais, nós podemos citar a nossa inteligência, nossas qualidades morais, nossas habilidades, conhecimentos, vocações, etc, etc, etc. Tudo o que nós vamos angariando à medida que vamos seguindo na nossa jornada, experimentando e sendo experimentados e evoluindo dessa forma, tá? Então, a gente já consegue, até o momento que nós estamos, ter uma distinção de entendimentos do que são os talentos numa visão mais prática, que era a visão da conotação que Jesus precisava dar no momento da escolha, para que aquilo fosse possível de ser compreendido àquela época e também perdurasse por todos os tempos, para, à medida que as pessoas vão, que os espíritos, vão evoluindo, o entendimento ele continua sendo possível, sendo sempre estudado à época, não é? Então, em cada época que as pessoas estão, os entendimentos vão se aprimorando cada vez mais. E aí, como nós podemos imaginar, os talentos não são iguais para todos, não é isso? Porque como os talentos eles têm a finalidade, tanto uns quanto outros, não é? De ser instrumentos para a evolução, e a evolução ela é individual, não é isso? E cada existência que o espírito vivencia, ela é diferente da anterior, nós podemos, então, imaginar e já subentender que os talentos que nós temos em vida, nas encarnações, nas nossas experiências, não são iguais para todos. Mas vamos entender um pouco melhor esse ponto mais à frente. Então, na conotação da parábola, nós entendemos, através das explicações de Kardec e dos espíritos, que o Senhor, né, nós lançamos isso como um questionamento, logo depois da leitura da parábola, quem são o Senhor e quem são esses servos, não é isso? Então, nós entendemos que o Senhor é Deus, nosso Pai, e os servos somos todos nós, seus filhos, espíritos eternos que somos, quando
na vivência da encarnação para o nosso aperfeiçoamento, não é? Então, o Senhor é Deus, nosso Pai, e os servos somos nós. E aí, tendo esse entendimento, nós vamos avançando um pouco mais. Nós vemos, então, no desenrolar da parábola, que Deus, né, vamos passar a chamar o Senhor de Deus para facilitar o nosso entendimento, Deus deu mais talentos para um do que para outro. O que isso significa? O fato dele ter dado mais talentos para um do que para outro. Deus, ele é todo amor, justiça e bondade. Então, partindo dessa premissa, nós entendemos que o que Deus faz por nós está certo e é o melhor para nós. Então, Deus, nosso Pai, ele vai determinar, através de todos os seus mensageiros, que cada um de nós, ao ingressar em uma nova encarnação, tenha acesso àqueles talentos, àquele conjunto de talentos que serão necessários para as características daquela encarnação que será vivenciada pelo espírito, não é? Então, digamos que nós vamos, na encarnação que estamos, nós precisamos aprender determinados aspectos para nos melhorar, não é? Todos nós temos as nossas imperfeições, uns com mais, outros com menos, uns com um determinado tipo, outros com outros tipos, e nós estamos aqui para aprender e para nos melhorar. Então, nos aspectos onde nós temos que nos melhorar, no planejamento reencarnatório, antes de nós encarnarmos, tudo isso é definido. As condições onde nós vamos encarnar, e essas condições, elas abrangem tanto as características materiais ou físicas, como nós falamos um pouco antes, como as características também do espírito. Em que sentido? Não é? Olhando pelo lado físico, nós vamos encarnar num determinado ambiente social, com uma determinada característica de corpo físico, se o corpo vai ser saudável, se vai ter algum tipo de problema, se vai manifestar algum tipo de problema num determinado momento da vida, uma doença, seja lá o que for, se eu vou encarnar numa família estruturada, religiosa, ou se eu vou encarnar num lar de pessoas desequilibradas, ou num ambiente onde o crime se favoreça. Então, todos esses aspectos relacionados à encarnação são planejados de antemão. E aí, aqueles nossos talentos também são definidos, falando pelo lado dos talentos no que se refere ao lado do espírito, do que vai ser importante nós utilizarmos naquela nova encarnação. Então, assim, como nós já dissemos, né, em estudos anteriores, uma vez que o espírito aprende alguma coisa, uma vez que ele conquista algo pelo seu mérito, ele não perde nunca, tá? Então, as experiências que vão sendo acumuladas ao longo das encarnações são ganhos para o espírito e ele não perde. O que pode acontecer é que, dado a necessidade de uma determinada encarnação, para as características daquela encarnação que o espírito precisa vivenciar, talvez algumas das suas conquistas passadas fiquem como encobertas por um véu, não é? Usando também essa conotação, e não venha o espírito a desenvolver isso nessa encarnação que ele está, para não ofuscar ou para não atrapalhar aquela vivência que ele precisa ter, aquelas experiências que ele precisa ter naquela nova encarnação. Tentando dar um exemplo para que isso fique talvez um pouco mais claro, não é? Se você, num determinado momento da vida, lá na sua adolescência, quando a gente aprende a andar de bicicleta ou a nadar, por exemplo, digamos que a partir do momento que você aprenda aquilo, a sua vida tome um outro rumo e dali até o final da sua vida, você nunca mais vai precisar ou ter a oportunidade de andar de bicicleta e nem de nadar, não é? Digamos. Mas aquilo que você aprendeu lá atrás, você não vai esquecer, não é? Então, fazendo esse paralelo, a gente consegue ter o entendimento. Então, eu aprendi a nadar e aprendi a andar de bicicleta, ou aprendi a andar de bicicleta. Isso são aquisições minhas que eu não vou esquecer. Dali
para frente, mesmo que eu não volte a utilizar aquilo que eu aprendi e conquistei, eu não esqueço, aquilo continua sendo meu. Então, dessa mesma forma, acontece com o espírito. E todos nós recebemos de Deus a quantidade de talentos na medida exata para as experiências necessárias em cada encarnação que a gente vivencia. Nem mais e nem menos, sempre conforme a justiça de Deus, nosso Pai. Então, uns realmente têm mais talentos do que outros, não é isso? Uns têm mais talentos do que outros. E aí, nesse ponto que nós já estamos, quando nós falamos que uns têm mais talentos do que outros, isso nós já podemos chegar à conclusão, no ponto que estamos do nosso estudo, que aqueles que têm mais talentos do que outros são porque já conseguiram avançar mais rápido na sua escala evolutiva, já conseguiram superar as suas dificuldades, já conseguiram angariar cada vez mais conquistas pelo lado moral, pelo aspecto principalmente moral, não é isso? Agora, o fato de alguém ter mais do que o outro não torna um melhor do que o outro. Devemos entender que parte das nossas conquistas está deixarmos de lado o orgulho, o egoísmo e nos focarmos na humildade, na caridade e, sobretudo, no amor ao próximo. Não é isso? Então, aquele que tem menos talentos, ele apenas é ainda menos experiente ou menos merecedor do que aquele que já tem mais, por já ter avançado na sua caminhada. Não é isso? E aí, para a gente dar um exemplo, um outro exemplo para o nosso entendimento, alguém que nessa vida seja um exímio pianista, por exemplo, ou que tenha qualquer outro tipo de habilidade, né? A gente está citando um pianista que tenha essa habilidade, tenha desenvolvido essa habilidade. Isso não torna aquela pessoa melhor do que uma outra nesta encarnação que não tenha, por exemplo, o menor dom ou menor vocação para um instrumento musical ou para a música de uma maneira geral, né? Como este aqui que vos fala, já tentou desenvolver, mas não conseguiu. Então, aquele que é o pianista, por exemplo, que é um exímio pianista, nessa vida, ele não é melhor do que aquele que não conseguiu sequer aprender a tocar um violão ou a apreciar da forma correta uma boa música. E assim, na verdade, aquele que não tem isso desenvolvido nessa encarnação, na verdade, se nós olharmos o espírito, na visão do espírito eterno, pode ser até que aquele que não tem isso manifestado nessa encarnação, que ele tenha até mais do que o outro essa habilidade, mas, como nós já falamos, que isso não tenha sido desenvolvido, não tenha sido definido para que aquilo se desenvolva nesta encarnação, devido às experiências que o espírito tenha que passar, não é? Então, aquilo não vem a se manifestar nessa encarnação devido às experiências que o espírito tenha que passar. E aí, tendo isso explicado, existe também um outro aspecto que é o aspecto do exercício do nosso livre-arbítrio, conforme a gente vai falar agora. Entendemos, até aqui no ponto que estamos do nosso estudo, que o planejamento reencarnatório vai definir as características e condições para as encarnações que nós vamos viver. O espírito, ele tem o patrimônio adquirido em função da evolução até aquele momento, o que é dele ele não perde, e ao ingressar numa nova encarnação, ele receberá os talentos concedidos por Deus para que possa vivenciar aquela encarnação da maneira como ele precisa vivenciar para o seu aprendizado. Agora, nós não podemos esquecer que, uma vez que nós ingressamos aqui na nossa encarnação, nós possuímos o livre-arbítrio, que também nos é concedido e facultado por Deus
para que nós possamos fazer as nossas próprias escolhas. Lembrando que o planejamento reencarnatório, ele define em grandes linhas o funcionamento da nossa encarnação, mas ele não tira de nós o livre-arbítrio, ele não tira de nós a nossa capacidade e a nossa possibilidade de fazer as nossas escolhas. Lembrando que cada escolha vai ser causa para uma determinada consequência, não é? Então, se nós usamos com sabedoria os talentos que recebemos nessa vida, se nós usamos com sabedoria, de acordo com os ensinamentos de Jesus, em benefício do semelhante e benefício de nós mesmos, nós vamos evoluir na jornada, na nossa jornada, com naturalidade, com equilíbrio e tendo cada vez mais paz e nos tornando, sobretudo, cada vez mais merecedores de novos talentos e novas oportunidades e responsabilidades e missões nesta vida e nas próximas, não é? Então, vejam, olha que maravilhoso quando nós estudamos os ensinamentos de Jesus, o quanto isso abre e clareia os nossos entendimentos perante a vida. Então, o que nós temos e o que nós somos nos é concedido por Deus numa medida exata, nem mais nem menos, na medida exata do que nós precisamos vivenciar. Então, se uma pessoa, se cada um de nós, se você que me ouve, eu mesmo, independente da situação que você esteja, se você é pobre de recursos materiais, ou se você tem recursos materiais em abundância, ou se você não tem problemas materiais, mas tem conflitos de caráter moral ou sentimental, independente da sua condição de vida, você está naquele ponto porque foi concedido por Deus que você estivesse com aquelas características e você pode e deve fazer uso do seu livre-arbítrio da melhor maneira possível para vivenciar aquela existência, não é? Se aquela existência está sendo dura, se essa existência está sendo dura, está sendo difícil, então agradeça a Deus e faça o seu melhor para que você saia da existência lá do outro lado melhor do que como entrou, não é? Esse é o principal para todos nós. Então, se nós usamos com sabedoria os talentos que recebemos em nosso favor e em benefício do próximo, nós vamos evoluindo e vamos sendo cada vez mais merecedores de novos talentos e novas oportunidades para continuarmos evoluindo. Agora, no aspecto oposto, se nós usamos esses nossos talentos para satisfazer os nossos desejos egoístas, não é? Prejudicando e causando sofrimento ao semelhante, deixando de agir no bem, aí sim virá o choro e o ranger de dentes que Jesus citava e cita na parábola, não é? Tanto na vida presente, quanto no mundo espiritual e quanto nas futuras reencarnações. Porque aí, mais uma vez, nós citamos que Deus, nosso Pai, nos concede o que nós precisamos. E aí nós entramos com o nosso livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Se nós optarmos por escolher mal, nós vamos trazer para nós um sofrimento futuro que nós não precisávamos passar, e aí depois teremos todo aquele processo de arrependimento, não é? E de implorar a Deus por novas oportunidades, que Deus vai conceder, é claro, mas acabamos por vivenciar determinados sofrimentos que não precisaríamos vivenciar se tivéssemos feito as escolhas da maneira correta. Lembrando que quando pensamos assim, mas eu não sei como fazer as escolhas da maneira correta, no fundo todos nós sabemos, porque como já dissemos, as leis de Deus estão escritas na consciência de cada um de nós. Não é isso? Então, as leis de Deus estando escritas na nossa consciência, se nós olharmos para dentro de cada um de nós e refletirmos com sinceridade, nós encontraremos sempre as melhores respostas e as respostas corretas para as nossas questões íntimas.
não é isso? E aí, tendo explicado esse ponto referente ao livre-arbítrio, nós vamos entender a parte final da parábola, não é? Onde aquele senhor, que vem a ser Deus, diz que dará mais talentos àquele que já tem mais, e vai retirar daquele que tem pouco. Como nós falamos lá no início, parece contraditório, não é? E até injusto da parte daquele senhor, mas se não for interpretado. Então, quando o Senhor diz que vai retirar o talento daquele que tinha apenas um e que nada fez com aquele um, e dar para aquele que tinha 5 e transformou aquele 5 em 10, isso aí foi uma conotação de Jesus, não é? Quando a citação da parábola, para que as pessoas entendessem que Deus, aquele senhor, na verdade, não estava sendo injusto. Aquela representação quis dizer que aquele que fez bom uso dos seus talentos merecia mais talentos, porque tem méritos para aquilo, para que Deus o concedesse mais, para que ele, em recebendo mais, pudesse fazer cada vez mais e melhor. E aquele que tinha apenas um e que nada fez, pelos motivos variados que possa ter levado a fazer isso, vai precisar passar por provações ou privações, como a ausência desses talentos, para aprender a dar valor e se melhorar perante a vida. Não é isso? Então, voltando a citar o exemplo da música que nós falamos agora há pouco, aquele, então, que não tem uma aptidão natural para a música, ele pode se esforçar nessa vida para aprender, não é isso? E pode conseguir. E aquele que tem essa aptidão natural desenvolvida, não é? Esse talento desenvolvido, se dele fizer um mau uso durante essa vida, pode, infelizmente, tê-lo suprimido numa próxima existência para aprender a dar valor a isso, não é? E aí nós vamos vendo que assim acontece com tudo na vida, com tudo na nossa vida. A espiritualidade, ela vai nos ajudando, vai nos orientando, vai nos instruindo e inspirando pelos caminhos da vida. E nós, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso direito de escolher, vamos escolhendo os caminhos que vamos seguir, e o fruto dessas escolhas, como dissemos, vão ser causas e consequências, boas ou ruins, frutos dessas escolhas. E aí nós vamos seguindo na nossa vida e na nossa jornada, não é? Caspar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que é um livro muito bom, que nós recomendamos, inclusive, que é um livro que tem uma coletânea das parábolas com explicações a respeito de cada uma delas. Caspar Schutel vem nos dizer que todos nós temos talentos. Nós já falamos sobre isso, né? E aí, se nós pensarmos assim, mesmo aquelas pessoas mais miseráveis, que parecem não ter absolutamente nada na vida, seja pelo aspecto do lado espiritual ou moral, e seja pelo aspecto material, né? Se você pegar, por exemplo, um mendigo muito miserável, aquela pessoa que você olha e não consegue enxergar que aquela pessoa algum dia possa vir a ter perspectivas na sua vida. A gente muitas vezes vê esse tipo de pessoa, né, nas ruas, e nos causa sempre uma certa comoção, porque você pensa, olha, assim, caramba, aquela pessoa está atravessando uma existência e não tem uma perspectiva, o que pode ser que ela aconteça. Mas se nós pudéssemos, e podemos, na verdade, né, se exercermos o nosso livre-arbítrio na vontade de ajudar o semelhante, nós tentarmos enxergar aquela pessoa mais no seu íntimo, nós veremos que muitas vezes aquela situação que a pessoa se encontra de miserabilidade é fruto, é consequência de escolhas, e que, na verdade, naquela pessoa existem, sim, talentos que muitas vezes estão escondidos ou que foram mal utilizados dentro da própria vida, fazendo com que a pessoa fosse por um caminho mais difícil, não é? Então, é muito interessante nós raciocinarmos
entendermos que Deus, ele nos concede, na parábola, nós temos, como falamos, 3 pontos específicos no decorrer da parábola. Nós temos, primeiro, a distribuição dos talentos. Depois, nós temos a utilização dos talentos por aqueles servos. E, por último, nós temos o Senhor aferindo os resultados do uso daqueles talentos. Então, nesses 3 momentos, trazendo para o nosso, fazendo paralelo com as nossas existências, não é? Nós temos na distribuição dos talentos, onde aquele senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, nós temos Deus nos concedendo aqueles talentos pelo lado material, pelo lado das experiências do Espírito, das aquisições do Espírito, nós temos Deus nos concedendo esses talentos necessários para cada uma das nossas existências, para o nosso aperfeiçoamento e nosso melhoramento. Então, isso na distribuição dos talentos. Na utilização dos talentos, nós encontramos, então, aqueles servos fazendo o uso daqueles talentos durante a viagem do seu senhor. Então, um transformou 5 em 10, o outro transformou 2 em 4, e o outro pegou aquele 1 e colocou na terra e enterrou. E, por último, nós temos a aferição, né, dos resultados por aquele senhor, onde ele identificou como servos bons e fiéis aqueles que aproveitaram os recursos que aquele senhor concedeu em prol do seu adiantamento e do adiantamento do próximo, né? E como um servo mau e negligente, aquele que não soube aproveitar, mesmo nem o pouco que recebeu. E aí, trazendo esse paralelo para nós, é exatamente da mesma forma. Nós, como aqueles que vamos aproveitar ou não os talentos que recebemos. Não é isso? E depois daremos conta a Deus das nossas escolhas. Nós vamos fazer uma leitura, de novo, nós vamos recorrer ao livro Fonte Viva, de Emmanuel, e nós vamos fazer uma breve leitura de um outro ponto, que nós não foi o que nós lemos no início do nosso estudo, para justamente não, digamos assim, dar spoiler do que viria a seguir, mas esse ponto se encaixa perfeitamente no momento que nós estamos aqui no nosso estudo, né? Que diz assim: tendo medo, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita, receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como o desejariam, e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor. Então vejam que interessante a mensagem do nosso companheiro Emmanuel, que nos diz que, na parábola, a justificativa daquele servo que tinha apenas um talento foi de que ele não tentou trabalhar aquele talento por medo do que aquele senhor poderia ter feito com ele se ele não tivesse tido sucesso com aquele talento. E aí, trazendo para a nossa realidade, na realidade das nossas vivências, nós vamos
interpretar essa fala como justamente o medo que nós temos de agir perante a vida, mesmo nas situações mais difíceis, principalmente nas situações mais difíceis. Então, o medo que muitas vezes nós sentimos, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de ser rejeitado, o medo de ter remorso, o medo de sentir culpa por erros cometidos, quer dizer, tudo isso nos leva a enterrar os nossos talentos, a enterrar as inúmeras oportunidades que Deus nos concede na vida para nos melhorarmos, e assim nós desperdiçamos um tempo precioso, desperdiçamos uma oportunidade preciosa, que é a oportunidade de estarmos aqui, né? De estarmos vivenciando essa encarnação. Tem muitos espíritos que estão aí na fila para encarnar, para poder se melhorar, não é? Buscar a melhoria. Nós estamos aqui, nós temos a oportunidade hoje, agora. Daqui a pouco o nosso estudo vai acabar. Assim que o nosso estudo vai acabar, todos nós, eu e todos vocês, vamos, no instante seguinte, daqui a alguns minutos, novamente colocar em prática o nosso livre-arbítrio para escolher o que nós vamos fazer a seguir. Então, que possamos escolher de forma positiva, não é? Que possamos escolher o melhor possível e, na dúvida, vamos recorrer ao Evangelho, recorrer à prece, pedir ajuda aos bons espíritos, a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos ajudem na caminhada quando ela estiver mais difícil. Mas, em momento algum, vamos nos entregar à inércia, porque a inércia é a pior das escolhas, não é isso? Que nós estaremos fazendo como aquele que teve apenas um talento e optou por não fazer nada, não é isso? E aí, como uma reflexão final para o nosso estudo, nós temos uma frase muito, muito bonita que vimos em um estudo da FEB, um material da FEB, que diz assim, que o Senhor não exige, né, Deus não exige, não reclama de cada um de nós, senão o que é justo, atento às nossas capacidades e às nossas fraquezas, mas quer que façais todos os esforços por progredir. Dentro de vós colocou o germe, desenvolvei-o. Então é isso, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, então, mesmo naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, que nós não escolhamos nos enterrar, porque fazendo isso, nós estaremos deixando passar inúmeras oportunidades de melhoria e de aperfeiçoamento. Que nós possamos, sim, olhar a vida com bom ânimo e estar atentos às inúmeras oportunidades que temos no nosso dia a dia, e exercendo o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível, angariando cada vez mais talentos, superando as dificuldades, usando a nossa inteligência, o nosso esforço para superar as dificuldades, adquirindo talentos e adquirindo, principalmente, méritos e conquistas perante Deus nosso Pai. Não é isso? Então, a pergunta que fica para o encerramento do nosso estudo é: como nós podemos colocar hoje, nesse momento, em prática, os nossos talentos a favor de Deus nosso Pai? Não é isso? Em prol do semelhante e, por consequência, em prol de nós mesmos. Então, vamos ficar com essa pergunta de encerramento e, com base em tudo que nós conversamos no estudo, vamos refletir e pensar como nós podemos colocar em prática os inúmeros talentos que Deus nos concedeu, ao invés de agirmos pelo sentido contrário. Certo? Então, eu gostaria muito de agradecer pela atenção de todos, não é isso? Queria fazer um agradecimento a todos os que assistiram, né, e que ainda estão assistindo ao nosso estudo. Um agradecimento também aos companheiros e companheiras de outras casas, da ASEB, não é? Dos companheiros do NELD que estão assistindo com a gente, os amigos e amigas lá de Muriaé, do Grupo Espírita Caja Krishna, que estão conosco também, os amigos do Discípulo de Jesus, da ACEBEM, que estão aqui conosco. Olha, espero que eu não deixe
que eu não deixe passar a citação a nenhuma instituição. Se eu deixei passar, me perdoem, mas sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pela atenção. Só antes de nós fazermos a nossa oração de encerramento, lembrar que logo após o nosso estudo vai acontecer o nosso grupo de iniciação ao Espiritismo, esse grupo de estudos que é um grupo cíclico que acontece na nossa casa, não é? Sempre nos dias de reunião pública, e que nós também trouxemos para o ambiente virtual. Então, sempre após a conclusão das nossas transmissões ao vivo, entra no ar, num link específico que está lá no nosso site, esse grupo de iniciação. Então, se você quiser continuar estudando sobre temas específicos da doutrina espírita, entre nesses links lá no nosso site e já vai estar lá o grupo já começando, tá bom? Então, mais uma vez, meus queridos e queridas, muito obrigado pela atenção. Espero que as reflexões possam ser benéficas para todos nós nesse período que estamos vivendo, e não só nele, mais para frente também, porque já isso tudo vai passar, e nós, se Deus quiser, sairemos fortalecidos, mas que esse fortalecimento seja refletido em boas ações, não é isso? Num bom exercício do nosso livre-arbítrio. Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu convido a todos a nós nos recolhermos em mais uma oração para concluirmos o nosso estudo. Dizendo: Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pelo teu amparo, pela tua proteção e, sobretudo, pela tua inspiração, pela inspiração dos nossos mentores e amigos no estudo da noite de hoje. Que possamos refletir sobre os temas que foram conversados, que possamos adequar essas reflexões às nossas ações, ao nosso comportamento, e refletir, Senhor, de forma sincera, sempre nos lembrando de Ti e dos Teus exemplos, para nos melhorar um degrau de cada vez, mas sempre nos esforçando para melhorar. E que o Senhor possa amparar àqueles que sofrem, àqueles que vivenciam as dificuldades da vida, que sabemos, Senhor, são para o nosso aprimoramento. Então, que mesmo esses que ultrapassam as dificuldades inúmeras da vida possam receber o teu amor, o teu carinho, o teu bálsamo bendito para superar os momentos, Senhor. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fica com todos nós, nos inspirando e iluminando os nossos caminhos. E com a tua licença, nós damos por encerrado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos e tenhamos uma noite de paz.